Hoje é dia de você refletir comigo sobre os conhecimentos básicos da nossa língua portuguesa. Eu já gravei um vídeo nesta semana a respeito de outro conhecimento elementar e eis um outro conhecimento de que você precisa se você pensa em fazer prova de português e aprender bem nossa língua portuguesa. Qual é, professor? Estrutura de voz passiva sintética. Eis um conhecimento importante, necessário e que sempre é cobrado em prova pública, né? Primeiramente, professor, para aprender bem isso, eu preciso antes de quê? Aprender predicação verbal. Você não vai entender partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito se você não tiver confiança na classificação dos verbos. Então, a passiva sintética, né, com o pronome si, uns chamam de partícula, outros de pronome, não vou entrar nessa celeuma, né? Ele está associado apenas a verbos que são transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos, em virtude da parte direta. Vocês vão ver por quê. Qual a informação mais importante? É esta que está aqui embaixo. Você precisa decorar isso que está aqui embaixo. O verbo concordará com o seu sujeito passivo. Professor, quer dizer que diante de uma voz passiva sintética eu teria um sujeito, sim. Né? E com este sujeito eu preciso efetuar a concordância. Observe, preste muito bem atenção. Né? Professor, isso vem de onde? Isso vem exatamente da regra básica de conversão da voz ativa para a voz passiva. Né? Observe que na voz ativa eu tenho sujeito, verbo transitivo direto, observe, então a informação mais importante está aqui, ó. O objeto direto se converte para sujeito passivo ou paciente. Portanto, não se esqueça, em voz passiva, o que era o objeto direto virou sujeito. Eu trouxe alguns exemplos bastante simples para elencar ou para exemplificar a nossa regra. Veja, isso é coisa básica, conhecimento basilar, eu diria até primário. Né? Eu estou usando o verbo vender, que é um verbo, né, reconhecidamente transitivo direto. Veja que o verbo não é vender-se, é vender. E eu o associei ao si. Portanto, este si vai ser meu pronome ou partícula passivadora. Professor, que termo é esse aqui? É o objeto direto, já que o verbo é transitivo direto? Não. Você se lembra do que foi que eu falei aqui atrás? O que foi que eu disse aqui atrás? O objeto direto vira o quê? Sujeito passivo, ou paciente. Portanto, este termo que você está vendo aqui é o meu sujeito. E com este carinha daqui eu vou efetuar a concordância. Portanto, se o sujeito está no plural, verbo vai para o plural e eu vou escrever vendem-se carros. Outro exemplo básico, verbo alugar. A gente vê muita placa por aí afora com erro. Quem aluga, aluga alguma coisa. Portanto, eu tenho um transitivo direto que está associado à partícula passivadora. Portanto, este termo aqui, apartamentos, é o sujeito, sujeito passivo. Sujeito no plural, verbo, portanto, por efeito da regra geral de concordância, vai para o plural, alugam-se apartamentos. Mesma coisa com o verbo comprar, transitivo direto, associou ao si, portanto, joias aqui à frente, quem é? É o meu sujeito, e com ele eu tenho que efetuar a concordância, portanto, eu vou dizer o quê? Compram-se joias. Professor, e se esses termos ali da frente estivessem todos no singular? Por exemplo, dessa forma aqui, todos no singular. Ora, se os sujeitos, você viu que todos esses termos que eu estou destacando aqui, eles são sujeitos. Ora, se os sujeitos estão no singular, o que é que vai acontecer com os meus verbos? Todos para o singular. Portanto, aqui eu vou escrever o quê? Vende-se, carro usado. Aqui eu vou dizer o quê? Aluga-se. Opa, quase não sai aqui. Apartamento. E aqui, portanto, eu vou dizer o quê? Compra-se. Joia no singular. Portanto, eu trouxe hoje um conhecimento e um conteúdo que é essencial. Eu trouxe exemplos simples, né? Exemplos básicos, elementares, para você entender o princípio, porque mas acreditem, muita gente ainda erra esse tipo de concordância. Portanto, diante de uma voz passiva sintética, não se esqueça, não é só importante saber que o si é partícula passivadora. A coisa mais importante é você saber efetuar
corretamente a concordância do verbo passivo, que está associado ao se, com o seu sujeito passivo. Não erre mais isso. Isso é conhecimento, como eu disse a você, necessário, básico, essencial, tá bom? Se você for uma prova pública, lembre-se, você precisa treinar muito isso, pegar exemplos mais densos, mais complexos, né, para você não cair do cavalo. É isso aí, avisa os amigos, curta aqui nossas redes sociais. Fiquem com Deus. Um grande abraço.